negócio aqui também vamos. Aí está. Aí está. Pessoal, nós vamos falar sobre os materiais de confecção da Bíblia. Na semana passada a gente fez uma sala, tá? Entramos aí na introdução à bibliologia, falamos um pouquinho sobre como nós devemos ser, nível de maturidade, tá? Onde nós estamos dentro do conceito espiritual de maturidade. Né? Aí o pessoal aí buscou se identificar em que fase se encontrar. Graças a Deus me achei. Você achou, minha irmã? Graças a Deus. E aí nós falamos sobre a questão de se fazer teologia. Teologia, ela não é feita para formar crente. Ela é feita, só não entra na teologia para ser crente. Ela entra na teologia porque ela é crente. Ok? Então, se você entrou na teologia para ser crente, corre o risco de terminar não sendo crente. Por quê? Porque ser cristão começa com aceitação e você vai trabalhando pela Bíblia Sagrada. A teologia ela vai te dar uma amplitude, uma profundidade acerca das coisas de Deus. Mas a teologia não te ensina a ser crente. A teologia é para você, como crente, usar ela. Tá? Então, quais são as 3 orientações que todo professor de teologia dá para aluno que está começando a fazer um curso de teologia? Primeiro, amar profundamente a Bíblia. Não dá para se fazer teologia se você não gosta de Bíblia. Aliás, quem leu a Bíblia essa semana? Graças a Deus. Mas foi aquela leitura, oração de almoço ou vocês fizeram oração mesmo? A leitura mesmo. Confrontantes. Confrontantes? Quer falar que tem que confrontar. Isso, o sobrenome é isso aí. Amar profundamente a Bíblia. Vamos ler todo mundo junto aí embaixo. Vamos lá? Não adianta ler as sagradas escrituras. Não. Tá feio. Só tem 3 pessoas lendo. Vamos lá, no 3. Não adianta ler as sagradas escrituras como um livro qualquer. É necessário que haja amor por parte do leitor, pois a Bíblia é na alma de quem a lê. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Gera libertação, reforça os ossos espirituais. Esta espada é a manifestação manuscrita de nosso Salvador. Leia a Bíblia diariamente. Esta regra é excelente. Ok? Então, o primeiro tópico que a gente vai tratar aqui é sobre o que te motiva a ler a Bíblia. Obrigação, pressão, luta ou por amor. A Bíblia precisa ser lida com amor, porque quem lê a Bíblia com amor respeita o autor da Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia para confrontar, para atacar, para criar formas de mexer, de machucar, de fazer alguém chorar. Só que a Bíblia ela precisa ser lida com amor, respeitando o autor. E olha que coisa extraordinária. Eu não posso ler a Bíblia com amor e não respeitar o autor. Porque quando eu respeito o autor, eu leio a Bíblia como o autor viveu a Bíblia. Como é que se lê a Bíblia como o autor viveu a Bíblia? Você se colocando no lugar de Jesus de Nazaré. Professor, está dizendo que eu sou igual a Jesus? Não. Eu estou dizendo que só existe uma forma de se respeitar a Bíblia. É você se colocar no lugar de quem viveu a Bíblia. A gente aprendeu na aula passada que Jesus é a versão encarnada da Bíblia manuscrita. Sim ou não? Semana passada nós falamos que Jesus é a versão manuscrita. A Bíblia é a versão manuscrita de Jesus. E Jesus
Então, quando Jesus de Nazaré era confrontado por fariseus, quando foi que o fariseu teve chance de vencer Jesus? Nunca, porque o fariseu mencionava a lei e Jesus é a lei. O fariseu mencionava poesia e Jesus é a poesia. Então Jesus, ele educadamente ouvia, ele educadamente dava atenção, mas eles nunca tiveram chances. Porque como é que eu vou ensinar a quem faz o bolo que ingredientes que ele tem que usar? Eu chegar para uma pessoa que faz uma boa comida, sem que eu saiba fazer, eu faça mais ou menos, e querer ensinar aquela pessoa, não tem como. Então, essas pessoas que se levantaram contra Jesus, e eu me refiro a diversas seitas, tá? Aí a gente tem fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escriba, tudo era seita naquela época, tinha um grupinho. Essas pessoas tentaram persuadir Jesus, mudar conceitos que Jesus pregava, e nunca foram bem-sucedidos porque nunca tiveram chance. Ok? Então, o inimigo que se levanta contra a tua vida, sendo que você serve a Jesus, ele até vai tentar, mas chance, ele não tem. Porque Jesus não dá chance. Ok? Vamos lá. Amar profundamente a Bíblia. Antes de amar profundamente a Bíblia, aí tem um tópico anterior que fala assim, ó, conhecer e amar o autor do livro, naturalmente Jesus de Nazaré. Amar profundamente a Bíblia, e aí a gente falou sobre isso, e amar profundamente as almas. É triste quando uma alma se converte e a pessoa fica olhando para o cara de perdido numa multidão. É alguém que está abrindo mão de uma vida de pecados para servir Jesus. E as pessoas, elas não aplaudem, elas não jubilam, elas não se alegram com um pecador que está tendo naquele momento uma multidão de pecados apagados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos nos alegrar quando o pecador se converte, porque a nossa missão enquanto servos de Deus é ganhar almas por Deus. Ok? Então eu preciso me alegrar. Quando eu te caí da janela, porque eu te caí da janela porque ele tinha o corpo do lado de dentro e a cabeça do lado de fora. Sim ou não? Era um camarada que estava na igreja, mas pensava nas coisas do mundo. Sim ou não? Amém, amém? Quem disse isso para vocês? Não. Eu estou perguntando e vocês estão concordando. Eu estou perguntando e vocês estão concordando. Como é que um camarada no fundo de uma sala de pé diante do púlpito não tem interesse na obra? Porque uma sala comercial, a janela é do lado lá no fundo. Então, se a janela é do fundo ele estava perto da janela, ele estava de frente para o púlpito. E quem gosta de palavra, quem não gosta de palavra, não fica de frente para o púlpito. Então, isso é coisa de pregador que quer forçar o texto. Eu tirei cair da janela não porque ele estava pensando nas coisas de fora. Eu tirei cair da janela é porque ele subiu um nível que ele não estava preparado para subir. E é assim, tem gente que quer chegar lá em cima, mas não se prepara para as lutas lá de cima. Porque o vento que sopra lá em cima é diferente do vento que sopra aqui embaixo. Aí eu quero a bênção de quem está em cima, mas não quero pagar o preço de quem está em cima. Então não adianta, subiu de nível, tudo sobe de nível. A tua batalha não vai ser a batalha de quem está começando. Então ele subiu 3 andares. Quantos andares? 3. Andar, na gramática, não fala só de espaçamento de degraus. Andar fala de nível, que pode ser intelectual, social, espiritual. Andar fala de nível. Então ele vai subir 3 andares. Ele vai subir de nível. Só que ele não se prepara para o nível que ele subiu. O que tu está fazendo no curso de teologia? Se preparando para subir de nível. A gente não sobe de nível no curso, a gente se prepara para quando subir, aguentar a pressão que está subindo. Ok? Então Deus está lá em cima. Isso é uma questão de estudo. A pessoa que prega, e ela não é muito de estudar, ela vai pegar Deus que vai crucificar Deus. Mas para analisar o ambiente. Quem já leu ali, aquele texto de Atos ali. Para analisar o ambiente. Ali o ambiente era o cenáculo, o terceiro andar, era uma sala comercial que virou cenáculo, ou seja, lugar de culto. E eles colocaram candeias, lamparinas, luzeiros, luminárias ao redor
funciona uma candeia? Sabe? É a junção de 3 recipientes, de 3 partes. Um recipiente, o disco de cortiça que fica do lado de dentro e o pavio no meio desse disco de cortiça. A parte de fora é encerada, a parte de dentro é embebida pelo azeite que está embaixo. Então, quando se acende o fogo do lado de fora, por conta da ponta encerada, o fogo só só é sustentado se tiver azeite do lado de dentro. O que sustenta o fogo do lado de fora é o azeite do lado de dentro. Ok? Só que na medida em que aquele pavio vai pegando fogo, vai se consumindo. Ele se consome e vai ficando menor. O resquício queimado do pavio, ele começa a soltar dentro do azeite. E aí o que acontece quando a sujeira se mistura com o azeite? Gera fumaça. Então aquele ambiente era um ambiente fumacento. Por quê? Porque ninguém se preocupou em fazer a manutenção de uma candeia que estava na parede. E candeia sem manutenção gera fumaça. Só que a fumaça era mais leve do que o ar. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. A fumaça é mais leve do que o ar. Por que só Eutico foi acometido da fumaça? Porque ele estava de pé. Quem está sentado não aspira a fumaça, porque a fumaça sobe. Ela é mais leve do que o ar. Quem já fez treino confinado sabe disso. Para escapar de um lugar fechado tem que ser por baixo, porque a fumaça está em cima. Ok? Então Eutico estava de pé. Vou mudar a mente de vocês com relação a Eutico. Eutico estava em pé, lutando sem estar preparado. Num ambiente de culto de 3º nível, porque o pessoal que estava lendo, o pessoal que ouviu o apóstolo Paulo, eu não sei vocês, apóstolo Paulo era alguém que valia a pena ouvir, ok? Aí o texto vai dizer que ele está de pé. Você entendeu que a lamparina está com fumaça, porque não foi feita a manutenção. E não era uma só, eram várias ao redor do cenáculo. E aí esse camarada ficou exposto à fumaça de lamparinas acesas. O que acontece quando eu fico em contato com a fumaça? Primeira coisa, tossir é uma evidência de que eu estou em contato com a fumaça. Mas a primeira coisa que acontece, eu fico tonto, porque a fumaça me atrapalha a respirar. E quando eu fico tonto, o que eu faço para não cair? Eu me apoio. Aonde Eutico se apoiou? Na janela. Está começando a entender que Eutico não tinha nada a ver com gente de cabeça para fora? Ele estava expoitado de Eutico. Ele estava exposto a uma fumaça porque ele estava de pé. Ele ficou tonto e ele se encostou. Segundo sintoma de exposição à fumaça é o enjoo. Uma pessoa em contato com a fumaça, ela fica enjoada. E o terceiro sintoma é o desmaio. Se ela não senta para tratar, ela cai, porque não dá para combater com a fumaça que tira a tua capacidade de respirar. Então o que aconteceu com Eutico? Enjoou, ficou tonto, apoiou, permaneceu de pé, desmaiou. E ele caiu, porque o lugar de apoio dele facilitou a queda. Eutico não caiu porque ele pegou no sono por conta do discurso de Paulo que era extenso. Não foi o discurso que gerou sono em Eutico. O sono aconteceu no meio do discurso. Uma coisa diferente da outra. E aí ele vai cair. Quantos andares ele cai? Quantos andares? Se eu subo o nível sem estar preparado, a queda pode me levar a óbito. Ok? Tem queda que machuca, tem queda que quebra e tem queda que mata. Tem muita gente aí fora que está fora do Evangelho. Não é porque o pastor é ruim, não é porque a igreja é ruim, não é porque o lugar de culto é ruim, é porque não estava preparado para o nível que subiu. Caiu e não aguentou levantar. E aí põe a culpa na igreja, na irmã, no irmão, na cantina, no banheiro, na criança, menos reconhecer que ele não estava preparado para o nível que ele subiu. Lembra da fase? Como é que alguém recém-nascido vai dar conselho? Como é que alguém que está dando o primeiro passo vai entrar em disputa com alguém que tem a mente cauterizada? Eu preciso entender
sabe, que vendo balançar a casa faz parte do processo do crescimento espiritual de quem está na presença. Ok? Deus nunca vai permitir que o vento te derrube, a não ser que você ache que não tem a capacidade de ficar de pé diante do vento. É eu quem decido se eu fico ou não de pé. Eu não decido se eu vou ser vitorioso, porque a vitória está na mão de Deus e Ele não perde. Eu decido se eu vou aguentar a pressão para receber o que Deus já preparou para mim. Deus Ele não prepara a vitória para te entregar, a vitória já está preparada. Ele prepara você para a vitória que vai vencer. E tem gente que não recebeu a vitória porque não está preparado para o tamanho da vitória que vai chegar. Porque tem vitória que se chega antes do tempo mata quem recebe. Entendeu esse negócio? Então, na medida em que eu vou amadurecendo, eu vou entendendo que certas coisas eu não tenho mais que me incomodar. E certas coisas eu tenho que entender que faz parte. Ok? Aí, deixa eu falar. Deixa o seu olha. O que acontece? Existem pessoas na igreja que elas vêm à igreja buscar vitória por uma prova que estão passando que na verdade elas procuraram. Eita, verdade. Muito. Tem coisa que é prova e tem coisa que é consequência de escolha que se fez no passado. Exatamente. Tem gente tratando consequência de escolha como prova. Mas foi ela que escolheu. Exatamente. O homem difícil. Se não nos seus próprios. Mas na hora que aperta diz que é prova. É mais fácil. Fala até que é o diabo, né? A história. Tem coisa que nem é o diabo. O diabo deve falar, Essa nem vou investir, que eu já diabo Mais uma na minha conta. Então a gente precisa entender essa questão. A gente precisa entender essa questão espiritual, porque nós não podemos mais olhar do ponto de vista natural. Isso não nos pertence mais. A gente não pode ter uma visão natural daquilo que é espiritual. Agora também não é para espiritualizar tudo. Ok? Se uma cadeira cai, não é diabo. Ok? Pode ser ali o declínio. Deu um problema, eu sou da época que quando estava tocando no microfone, eu só dizia que o diabo estava furioso. Nessa época. O diabo está furioso. Como é que o diabo está furioso? Atrapalha o ambiente de culto se Deus é o dono do culto. O que é isso? É sociedade? Entra aí, diabo. Bagunça aí para poder operar? Não existe isso. Não existe. Uma vez eu dando aula, chegaram para mim e falaram assim: pastor, o senhor está falando que o diabo não tem acesso, mas lá naquela reunião onde Deus falou de Jó, o diabo estava. Como é que o senhor explica isso? Eu falei: pelo significado, pela etimologia da palavra. Existe uma expressão chamada Ben-Elim. Ben-Elim significa classificação de filhos poderosos. Então, tudo aquilo que tem poder e foi criado por Deus está classificado em Ben-Elim. Aquela reunião foi uma reunião de Ben-Elins. E reunião de Ben-Elins não separa o errado do certo. Traz toda a criação no mesmo ambiente. Então o diabo ele entra na reunião porque naquele momento ele é rebelado, mas um dia ele foi Ben-Elim. Um dia ele foi criado por Deus. Então ele teve acesso àquela reunião por conta do significado etimológico da expressão Ben-Elim, que é opção filhos poderosos. Porque o diabo é poderoso, ele só não tem todo o poder. Ok? Tem gente assim: não, se o diabo chegar e mostrar em mim, dou-lhe bicuda na cara do cão. Tem uma música assim? Dou-lhe bicuda na cara do cão. Aí Deus fica assim, ó. Se eu tirar a mão. invisível, né? Se eu tirar a mão. A gente entende que a gente só consegue alguma coisa porque Jesus é que está na frente da gente.
assim, não dá glória para Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. É a pessoa que não deu a glória, tu não prova de novo. Se eu não tivesse acordado para trabalhar, se eu não tivesse feito, mas se Deus tivesse dado fôlego de vida, Tem gente que deita e não levanta. Tem gente que nem deita porque tem sono. Você dorme, você baba, você acorda e o mérito é seu. O mérito é de Deus. a tua inteligência Tudo pertence a está Deus. na hora do testemunho. É igual eu pequeno, quando é aniversário, a gente canta parabéns para você. Por que parabéns para você? Não é parabéns para você. Não, é parabéns para Deus. Mas não é parabéns, não é parabéns para você. Mas aí, então, esse nível de maturidade demora um pouco. Só você tem, porque você não é a pessoa. Demora um pouquinho. História da Bíblia. Virem a página da apostila. Mas todo mundo sai daqui doido. Tem gente que nem canta mais parabéns, porque para significa algo estático. Então não é parabéns, é meus bens, sei lá. Eu ainda canto parabéns. Ou seus bens. Fico feliz quando A gente fala com esse negócio de inventar que ficou um negócio de parabéns. Ninguém canta mais parabéns. E é engraçado que quando a gente que é grande canta parabéns no ambiente, o pessoal não canta mais parabéns, o pessoal fica chorando que está muito igual. Né? Mas parabéns é só parabenizar mesmo. Como eu disse, a questão de espiritualizar. O fato de você ser cristão não impede você de ser um ser social. Ok? Por isso que a gente ouve muito, mas eu não sou do mundo. Uma vez disseram isso para mim numa sala de teologia. Mas professor, eu não sou do mundo. Eu falei, não paga a luz não para tu ver. Porque se tu não é do mundo, não tem obrigação de pagar a luz. Mas não paga não para tu ver se a luz vai cortar. Tu ainda dá mau testemunho na vizinhança. Ok? Nós somos do mundo, porém, não concordamos com o sistema falido desse mundo. Porque o mundo é de Deus, quem criou o mundo foi Deus. Natureza foi Deus, água foi Deus, peixe foi Deus, árvore foi Deus, morro, vale, balada foi Deus. Agora o sistema falido é que estragou o negócio. E você entende que o sistema falido é bem sucedido no que ele faz? Quando um camarada como o Papa canta e faz sucesso com aquela voz velha. Não diz que ele canta mal para tu ver, dona Vânia. Homofobia. Não é cacofonia, não. Está bem na frente de mulher plana. Ele ganhou o prêmio Mais bonita. Jesus está voltando. Sistema falido. Eles conseguiram, né, inverter o negócio. Eu não estou dizendo que pode respeitar. Temos que respeitar. Agora, respeito é uma coisa, concordância é outra. Eu posso respeitar e discordar. Eu sou um ser social pensante. Ok? Esse negócio de não, uma hora o confronto vai ser liquidado. Então se prepara para responder com amor a razão da esperança que é gosta. É o que a Bíblia diz. Eu sou um ser social pensante, eu tenho direito a azar. É uma palavra bonita do É espanhol. Tá. Pessoal, então na história da Bíblia, a Bíblia é um livro antigo. Os livros antigos tinham a forma de ovo. Só para ver se você está lendo. Assim sendo, a Bíblia foi originalmente escrita em forma de ovo, sendo cada livro um ovo. Assim vemos que a princípio os livros sagrados não estavam reunidos como os temos agora em nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II, pelos chineses, sempre chineses, bem como a do prelo de tipos móveis em 1450 AD, por Gutenberg, tipógrafo alemão, que é a prensa. Materiais de escrita da Bíblia. Os principais materiais de escrita da Bíblia são, primeiro, papiro. Qual é o primeiro? Papiro. É o nome de uma planta aquática que crescia junto às margens alagadiças, eu gosto de escrever essas coisas bonitas, do rio Nilo. Também nos lagos cuja entrecasta servia para a escrita. Essa planta existe ainda hoje no Sudão, Galiléia Superior e o Vale do Saron. As tiras extraídas do papiro eram coladas umas às outras até formarem um rolo
Este material gráfico primitivo é mencionado muitas vezes na Bíblia. Exemplo, Êxodo capítulo 2. Vamos ler essa referência. Abram lá. Eu gostaria que alguém lesse Jó 8:11 também. E alguém lesse Isaías 18:2. Vamos ler as três referências. Porque papiro. Porque o papiro. Porque papiro. Ela é oriunda do junco. E aí esse que eu mostrei faz muita diferença para você entender que o papiro é oriundo do junco. O que diz aí no capítulo 2 de Êxodo? Preguei ontem. Chamou. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou. Não, a senhora não fala. É 2, 3. Êxodo do Gênesis. Não podendo, porém, mas ele escondido, tomou uma arca de junco e a defumou levando e fez. E pondo nela o menino, a pôs de juntos à borda do rio. Conventume e fez. Essa arca é uma arca de junco. Qual é o nome do menino que foi colocado nessa arca? Moisés. E quem foi o cara do Antigo Testamento? Ele foi estadista, ele foi judiciário, ele foi legislador, ele foi profeta, ele foi guia e ele é uma referência no Antigo Testamento até hoje. Então, quando Deus permitiu que Joquebede, quem é Joquebede? Joquebede colocasse um menino, ok? Porque o nome daquele menino, enquanto nascido ali, com mais ou menos 3 meses de idade, era Moisés, sim ou não? Qual era o nome do menino? Quem disse isso? O menino não tinha nome? Foi após a tampa ser retirada lá diante da princesa do Egito. Esse momento da arca sendo selecionada, ele era um menino. Ele era um menino, mas não tinha nome. Mas o que acontecia com o menino sem nome? Ele crescia. Porque eu não preciso ter nome para crescer. Deixa pra lá. O menino crescia. Olha aí, só divisa. Ele se desenvolvia do lado de dentro da casa. Ok? Ele não tinha nome. Porque anonimato, ele impede a fofoca, a calúnia, a macumba, a maldição, são impede de crescimento. Meu Deus! Não precisa ser Tem famoso para rolo crescer. na terra. Né? Essa é mais fácil. Gente, dá O problema é que quando você cresce muito do lado de dentro, chama a atenção de quem está do lado de fora. Deus! E aí quem está do lado de fora quer saber o que está acontecendo do lado de fora. Aí tem gente que não tem coragem de entrar, mas passa. Aí imagina. É aula. Aí surge a fofoca. Será? Então é aula, né? É aula, não é pregação. Né? Eita, mas você Mas já foi esse caminho aí. Então, a arca ela é confeccionada com papiro, o menino é colocado dentro da arca, coloca-se uma tampa sobre a arca, e aí a arca vai peregrinar no Nilo, igual o pastor Paulo Marcelo nos Gideões pregou. Amém ou amém? Amém ou amém? A galera mais antiga lembra dos Gideões. Lembra do Paulo Marcelo pregando sobre isso? Ele pegou a Bíblia e ele simulou como a arca ia pelo Nilo. E assim. Balanço. Bonito, fez muito sucesso, só não estava certo. Meu Deus. Porque o capítulo 2, o verso 2 que vocês leram, fala da arca na margem, na borda, na beira. Pelo que eu entendo, beira é terra, na margem. Então a arca nunca entrou no rio. Ela vem. Não, ela nunca entrou no rio. Areiazinha molhadinha. Não pensa que o Ela papai ele cai. ficou parada. Ela ficou na margem. Quem pegou a arca foi a serva da princesa. Ela entrou no Nilo, a arca veio no alto. Através da serra. Através da serva, porque toda a princesa egípcia tinha uma serva hebreia. A palavra fala que ouviu Então a menina deixou ele na margem.
menina deixou ele na marca. Nunca falou para mim. É porque, pastor, o que acontece? A nossa mente guia por causa das ilustrações. Normalmente coloca. Normalmente fala que ela colocou, ela tem que viver na manifesta próximo ao. Veio navegando e caiu. Não, As pessoas falam. Ele quis música e tal, desenho, filme. Desenho animado tem licença poética, né, gente? Aí acaba isso. Deixei a Bíblia aí no desenho. Vocês vão dar o filme da novela da Record com licença poética ou vou ler a Bíblia? Vocês estão muito românticos. Romantizando o negócio. O que acontece? Assim, do ponto de vista bíblico, se chovesse e ela estivesse na beira e a beira tivesse fosse poderia acontecer. Mas do ponto de vista geral, o Nilo tinha um Deus. E Deus ficou muito claro isso. Ele desafiou os deuses imaginários. E como é que ele desafia e se mistura? Não tem como desafiar e se misturar. Então aquilo que é sujo não se mistura com a aplicação. É por isso que a princesa do Egito, ela era princesa, mas não era serva. Por isso que quem meteu a mão na arca era serva. Porque coisas de Deus não adianta ter influência, tem que ser serva. Não tem dinheiro. Eu gosto disso. Não tem carro, mas sou serva. Então eu preciso meter a mão em coisas que quem tem dinheiro não vai meter a mão nunca. Jesus terrível! Entendeu? Então assim, a Bíblia é linda nas aplicações, nas revelações, ela é inspirada. Então a arca, ela nunca saiu dali. Ela passou pelo rio? Passou, mas não pode uma serva. Para chegar àquela princesa, para sair e para um menino de 3 meses de idade, que não chorou durante todo o trajeto, quando por 3 meses, a única forma de comunicação do choro, chorar só no céu. Pelo amor de Deus, não? Ai, Senhor. O que você está lanchado? Não, ninguém quer lanchar, não. Continua. Quer lanchar não? Aqui, mas a vontade está tudo aqui. Não, continua. Tá com fome, Cristiane? Não, dá palavra. O seu da fome. Vai com João 8:11 aí, quem pode ler? Meu Deus. Vamos sair de Moisés, né? Chega, né? Falei bastante. Maravilha. Pode o jugo crescer sem água. Percebe aí que há uma ligação do menino que mais tarde recebe o nome de Moisés com as águas? Era Deus mostrando qual seria a missão do moço. Passar pelas águas. Ele vai ter contato com a água o tempo todo. Meu Deus. Ele tem contato com a água o tempo todo, mas só vai se desenvolver no deserto. É estranho. É estranho. Vamos de Isaías 18:2. Que manda Gente, é só emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão ágeis mensageiros ao povo alto de pele macia e o povo tímido, pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nação. Mara, só lê o versículo 2. Tá certo? É só 2. Vai, 18:2, né? é, só 2. Que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Tá bom, só a parte A. Que manda emissários sobre o mar em barcos de papiro. Tá? Só para provar para vocês as referências que tratam do papiro. Então a Bíblia ela foi confeccionada inicialmente utilizando-se desse papiro. E esse papiro é do junco, que era essa árvore que crescia e as suas folhas se proliferavam na margem do Nilo. Tá bom? Em certas versões da Bíblia, o papiro é mencionado como junco. De fato, é um tipo de junco de grandes proporções. De papiro deriva-se a nossa palavra papel. Olha aí a etimologia. Olha aí o radical. Tá? Seu uso nas escrituras vem do ano
3.000 antes de Cristo. Só que tu sabe que é antes do Cristo encarnado, porque Jesus ele sempre esteve presente na história. Vamos lá para o segundo material. Hã? Foi o nome que marcou, era, né? ACDC. Ela está sendo muito simples, né? Fez bastante coisa. Não, sim, mas assim, os céticos, né? Como é que não acreditam? Eles vão acreditar no final. Pelo amor, pela dor. A professora também, meu irmão, está pensando que é estudante, isso aqui é por isso que você não vai ter aula. É isso aí. O que tem já que eu virou crente no final. Hã? Eu sei a história. Até o MC Catra aceitou Jesus. Aceitou mesmo. Pelo desespero de estar morrendo no leito, né? Mas aí Quer é saber se complicado. o Senhor recebeu. É isso aí que é complicado, porque assim, quando não se tem mais saída, a pessoa aceita. Só que nesse momento, nesses segundos finais, pertencem a Deus. Só Deus que sabe. Porém, contudo, todavia, Deus ele tem um atributo chamado presciência. Qual é o nome? Presciência. Sabe o que é presciência? Predestinação. Quando muita gente diz sobre a teoria da predestinação, que são predestinados a perder, outro a se salvar, tem gente que nessa predestinação não existe isso. Porque existe a presciência. E é um atributo da majestade de Deus. Só Deus sabe quem vai se salvar. Só Deus sabe quem vai se perder. Ele tem a capacidade de ver o futuro antes do futuro acontecer, de trás para frente, de frente para trás. Então Deus ele tem poder para saber se ele desse escape para aquela pessoa se ela ia ou não ser crente. Então tem gente que no final da vida não tem mais o que fazer, aceita Jesus, mas não aceitou de coração. Sim. E Deus vê a intenção do coração. Então a pessoa agora que aceitei Jesus, viver minha vida nas mornas, aceitei Jesus e agora vou para o céu. E ele vai achar estranho, então ao invés de subir, vai descer. 34 mulheres vai estar morrendo ao período. 34 mulheres, então. Vai resolver isso na eternidade. Agora não sei se tem cima ou Pastor, embaixo. as pessoas podem se apegar na parte da crucificação, né? Segunda Timóteo 4:13. Que fala que o último ladrão, né? Aham. No último momento. Então, assim, Aham. vou viver, porque no último momento. É. Sim, só que o que Porque acontece? esses dois só querem o lado bom da Bíblia, né? É claro, claro. Mas ali tem uma explicação, tá? Não, sim, eu tô falando assim, essas pessoas. Aí no Aham. final, não, eu amo. Porque Aham. se apegam até o último momento. A me arrependi e tem direito. Sendo que eles não são eles, né? Não conhecem a palavra. É. A presciência de Deus permite Deus enxergar Sim, qual seria a vida daquele ladrão se ele precisasse da cruz de Deus. exatamente. Então, por isso Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Também te digo hoje: beijo, estarás comigo no paraíso. Tá bom? Outro dia eu falo sobre isso. Pois é. Não volto mais. Vírgula. Só ando pra Estarás comigo frente. no paraíso. Mas só vai pro paraíso após o julgamento, né? Porque tem julgamento. Só que quem vai subir, quem vai descer é ele. Se tem uma morada nova, só vai morar lá quem foi salvo. A gente está em bibliologia, a gente está em Bibliologia. Vou dar uma pincelada só de escatologia, mas é bibliologia. Tá. Todos nós seremos julgados, sim ou não? Sim. Amém ou amém? Amém. É mesmo? Ah, pastor, brincadeira. Não, porque aqueles que foram. Então eu vou rasgar Romanos capítulo 8, verso 1, que canta. Canta comigo. Nenhuma condenação. Para quem está em ti. E aí, eu estou cantando uma mentira? Tu acabou de dizer que vai ser julgado? Ah, não pensei que eu não vou ser julgado, não? Para que. O que vai ser julgado? Leite, rei do céu. Tu quer matar mesmo se você comigo? O que vai ser julgado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que vai ser julgado são as obras do crente. Para recompensar, galardoar. Ok? Porque tem que ter pagamento. A gente sofre muito. Ou não? Por isso que 2 Coríntios fala que somos trabalhadores. A gente sofre muito embaixo para ser galardoado em cima. Então, julgamento pro crente é para galardoar. Não se trata de salvação ou perdição. Agora, pro ímpio é para salvação ou perdição. Só que o ímpio, quando morre sem Jesus, ele vai para onde? Ele vai para o Sheol
que é hebraico, e ele vai para o Hades, que é grego, que é a mesma coisa, é equivalente, ok? Porém, contudo, todavia, aquele primeiro inferno ali é o inferno da alma. Como é o dicotomista? Corpo, alma, espírito. Está me ouvindo? Diga amém. Amém. Sai daqui com interrogação, não. Se tu é dicotomista, como é que funciona quando o dicotomista morre? O corpo vira pó, o espírito volta para Deus e a alma segue o juízo. O que é juízo? Consequência da decisão que você tomou em vida. Meu Deus. Tem chance depois da morte. Então, morreu com Cristo, paraíso. Morreu sem Cristo, inferno. Seja de Abraão. Seja de Abraão para quem morreu com Cristo, Hades ou Sheol para quem morreu sem Cristo. Amém ou amém? Amém. Só que aquele inferno é o inferno da alma. É o inferno da alma. Porque o corpo se despede do corpo. Sim ou não? Sim. Só que vai ter o julgamento. E nesse julgamento Pode ser absolvido. pode ser absolvido. Católica? Acha mais católica? Tentando salvar alguém. Não. Tem que ser em vida. Dentro em vida. Dentro em vida. Vai. Qualquer coisa que você passar vai ser justificada. Essas coisas Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Pelo amor de Deus, olha aqui como está não. Crente que morre em Cristo, ele não vai ser julgado para a salvação. Porque a ideia é você andar na presença do Senhor para ser salvo. Lembra que eu falei aqui? Arrependimento, confessão, regeneração, transformação, e é o crente transformado para a salvação? Quando paga o preço na terra para ir ser julgado, não faz sentido. Então você vai estar na presença, vai caminhar na presença, obedecer e estar na presença. Morrer em Cristo é paraíso, é ser de Abraão. Agora, quando você ressuscitar, que é no toque da trombeta, vai lá, no Tessalonicenses, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, né? Depois vão subir, passam por 3 fases: incorruptível, ok? Transformado e glorificado. São fases diferentes. Para quê? Vai entrar no céu de glória, tem que ser incorruptível. Para entrar no céu de glória, tem que ser transformado. E para entrar no céu de glória, tem que ser glorificado. São coisas diferentes. Transformações diferentes. Níveis diferentes de transformação. Ok? Então, quando a gente entra no céu de glória, a gente passa pelo período de julgamento para recompensar. Lembra que eu falei que tem 2 tipos de crentes? Aquele que faz a obra para aparecer, aquele que aparece e faz a obra. E aí ele está o pagamento que está lá dentro. Porque tem gente que faz a obra para aparecer, se autopromover. O que ela vai ganhar assim? Nada, você vê uma porta embaixo. Agora, aquela que aparece porque faz, ela fica sempre fazendo e alguém tem que estar fazendo. Essa pessoa vai chegar em cima para aparecer no galardão. Tem gente que vai receber mais galardão fazendo o que faz na obra, de limpar, de lavar, de cozinhar para a obra, se doar para a obra, porque a gente às vezes é assim, não nada. Mas também é aquela que faz, que quer ter o reconhecimento, o seu todo. Então, o reconhecimento é um negócio do outro. Né? Tem gente que não está preparada para ser elogio. Tem gente que cai por causa do elogio. Então tem que saber também qual é a procedência de quem está elogiando. Tem gente que elogia não por reconhecer, mas por mudar. Então tem que entender em que momento da maturidade eu estou, porque a minha maturidade que vai definir quando eu recebo elogio. Eu sou o cara Eu mesmo. prefiro fazer e não fazer nada. Mas aí esse não é daqueles que aparecem porque fazem. Aí esse tipo de pessoa tem galardão em cima. Então, entendeu? Cuidado. Não é para também sair por
aí dizendo, a irmã pensa chegar e falar assim, poxa, só uma vez. Ah, mano, só que, pelo amor de Deus. Não faz isso não, tá? Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa quer reconhecer que o senhor está fazendo uma obra, que a senhora está fazendo uma obra. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é quem fala, é o irmão que recebe. Porque a soberba precede a guerra, mas a humildade precede a honra. Não é isso? Então, como eu recebo, diz muito de quem eu sou. Não de quem disse. Tá beleza? Estão mostrando? Tá legal? Então vamos ter um caminho, né? Você vai lá, gente, que o meu homem tá aí. 10 minutos, tá? 10 minutos que eu cheguei atrasado por causa da minha volta do trânsito. Então, infelizmente, culpa é de vocês. 10 minutos. O apartheid de mim é o apartheid de mim é para aquele cara que vai desviar no inferno e vai querer se justificar. Aí esse cara, no dia do juízo, ele vai tentar, porque o brasileiro